Em Demon Slayer, os caçadores caçam e matam Onis, e os Onis matam humanos, então qualquer personagem pode morrer a qualquer momento na série, e pode acreditar, teve bastante morte de personagens principais. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar a causa de todas as mortes de Demon Slayer, então fica até o final do vídeo, porque é cada morte que você não tem nem ideia. Galera, entre dois grupos super poderosos se enfrentando para tentar matar uns aos outros, é claro que iria ter muita morte, e algumas delas foi muito triste. Não tem como você não sentir nada ao ver essas mortes. Mas galera, o mais triste de todos é você ainda não ter deixado o like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo porque isso me ajuda demais e ainda me deixa muito feliz. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca vai perder nenhum vídeo legal que sair aqui no canal. E galera, tem algumas mortes que não foram mostradas ainda no anime, que só aconteceram no mangá, por isso esse vídeo vai ter alguns spoilers. E todas as mortes aqui vão estar em ordem cronológica. Mas então, vamos ver essas mortes. Iorichi Tsugikuni. O Iorichi foi um espadachim lendário que nasceu muito antes da história principal. Ele foi o criador da primeira e mais forte respiração que existe, a respiração do sol. E a partir dela que surgiram todas as outras respirações que existem hoje. Ele era irmão gêmeo do Mishikatsu Tsugikuni, que mais tarde se tornou um Oni e se tornou o Kokushibo, o Lua Superior 1. O Iorichi morreu de velhice aos 80 anos de idade, em pé enquanto lutava contra o seu irmão, que tinha se tornado um Oni. Kanai Kocho. A Kanai Kocho era a Hashira da Flor e a irmã mais velha da Shinobu Kocho. A Kanai morreu alguns anos antes da história, quando em uma das missões ela encontrou o Doma, o Lua Superior 2. Na luta entre eles, o Doma acabou ferindo gravemente a Kanai e iria devorar ela, mas ele foi forçado a fugir, porque já estava amanhecendo. Então a Kanai não aguentou os seus ferimentos e acabou morrendo ali mesmo. Sabito e Makomo. O Sabito e a Makomo eram aprendizes do Sakonji Urokodaki, o antigo Pilar da Água. Algum tempo antes, quando o Urokodaki ainda estava ativo como um caçador, ele capturou um Oni e prendeu ele no exame da seleção final. Por isso esse Oni guardou uma raiva muito grande dele e matava todos os seus aprendizes que participavam do exame. Com o Sabito e a Makomo não foram diferentes, ele matou e devorou cada um deles. Tanjiro Kamado. O Tanjiro era o pai do Tanjiro e da Nezuko, e ele sofria de uma doença desconhecida que fazia ele parecer pálido e muito frágil. Com o tempo, a sua doença foi piorando e ele acabou morrendo por causa dela, um pouco antes da história principal. Família Kamado. A família Kamado era a família do Tanjiro e da Nezuko. Como Tanjiro Kamado era o sucessor da respiração do sol, isso chamou a atenção do Muzan. Então ele atacou e deu seu sangue para cada um deles, na esperança de que algum deles se tornasse um Oni. Mas acabou que ninguém conseguiu resistir e todos morreram. A única sobrevivente foi a Nezuko, que acabou se tornando um Oni. O Oni do Templo. O Oni do Templo era um Oni que atacava e se alimentava de todas as pessoas que buscavam abrigo em um pequeno templo. Enquanto o Tanjiro estava passando por ali, ele encontra esse Oni. E em uma luta contra ele, o Tanjiro com a Nezuko conseguem prender o Oni em uma árvore e deixar ele lá até o sol nascer, e queimar ele completamente. Oni da Mão. O Oni da Mão foi o Oni que o Urokodaki prendeu no exame da seleção final, e que matava todos os seus aprendizes. Quando o Tanjiro estava no exame, por ele ser um aprendiz do Urokodaki, o Oni da Mão foi atrás dele. A luta contra o Oni da Mão foi difícil, mas graças à pedra que o Urokodaki fez o Tanjiro cortar para participar do exame, o Tanjiro conseguiu cortar o pescoço desse Oni, que era tão duro quanto a pedra. Oni do Pântano. O Oni do Pântano era um Oni que sequestrava várias garotas de uma cidade. Ele foi o Oni que o Tanjiro enfrentou na sua primeira missão. Depois de lutar contra ele, o Tanjiro cortou a cabeça dos seus dois clones dentro do seu pântano e depois cortou o pescoço do original. Yahaba. O Yahaba foi um Oni que, por ordem do Muzan, atacou o Tanjiro na mansão da Tamayo junto com a Susanoo. Enquanto a Susanoo ficou enfrentando a Nezuko, o Yushiri e a Tamayo, o Yahaba enfrentou o Tanjiro.
Na sua luta, o Tanjiro usou as suas próprias flechas para aumentar a força e a velocidade do seu ataque, e então cortou o pescoço desse Oni. Susamaru. A Susamaru era o Oni que estava junto com o Yahaba, e ficou enfrentando a Nezuko, o Yushiro e a Tamayo. Enquanto ele estava brigando contra a Nezuko, a Tamayo estava preparando seu feitiço da verdade. Quando a Tamayo soltou o feitiço, ela fez a Susamaru dizer o nome do Muzan. E por causa da maldição, o corpo dela foi destruído pelas células do Muzan, que estavam dentro dela, saindo em forma de uma mão da sua boca e esmagando a sua cabeça. Oni do Chifre. O Oni do Chifre era um Oni que vivia na casa do Kyogai, o antigo Lu Inferior 6, para pegar as pessoas que passavam ali por perto. Depois que o Inosuke entrou na casa, ele deu de cara com esse Oni. Achando que o Inosuke era uma presa fraca, ele baixou a guarda e então em menos de um segundo, o Inosuke pulou e cortou a sua cabeça com as suas duas espadas. Oni da Língua. O Oni da Língua era outro Oni que vivia na casa do Kyogai. Enquanto o Zenitsu estava caminhando pela casa, ele viu esse Oni. Quando ele viu o Oni, ele na hora já saiu correndo. De tanto medo, ele acabou até mesmo desmaiando. Então, inconsciente, o Zenitsu usou a sua primeira forma da respiração do trovão para cortar o pescoço desse Oni, com um único ataque. Kyogai. O Kyogai era o dono da casa que o Oni do Chifre e o Oni da Língua estavam, e ele era um antigo Lu Inferior 6. O poder dele era controlar a sua casa batendo nos tambores do seu corpo. Foi o Tanjiro quem encontrou esse Oni, e depois de uma batalha difícil com a sala onde eles estavam girando sem parar e com ataques de garras vindo na sua direção, o Tanjiro conseguiu atacar e decapitar este Oni. Família Aranha. A Família Aranha era uma suposta família de Onis que viviam em uma montanha sob os comandos do Lu Inferior 5, o Rui, que agia como o filho da família. E cada um deles morreram de uma forma diferente. A Oni Aranha Mãe foi morta pelo Tanjiro, depois de controlar vários caçadores com os seus fios e atacar ele, o Inosuke e o Murata. O Oni Aranha Filho foi morto pelo Zenitsu, depois dele se assustar tanto que iria se tornar uma aranha Oni mutante que ele até mesmo desmaiou. O Oni Aranha Pai foi morto pelo Gyu Tomioka, enquanto ele estava espancando o Inosuke. E a Oni Aranha Filha foi morta pela Shinobu, depois de tentar fugir. Ela foi morta pelo veneno de glicínia da espada da Shinobu. Rui. O Rui era o Lu Inferior 5 que comandava a Família Aranha. Ele enfrentou o Tanjiro e a Nezuko, e depois de muito tempo lutando contra ele, o Tanjiro consegue cortar a sua cabeça. Mas na verdade, tinha sido o Rui que tinha cortado a sua própria cabeça, para ele não morrer. E nesse momento, o Tanjiro já não tinha mais forças para lutar. Então quando o Rui vai atacar o Tanjiro, o Tomioka aparece e corta o seu pescoço, usando a 11ª forma da respiração da água. Luas Inferiores. Depois da morte do Rui, o Muzan ficou muito desapontado com os Luas Inferiores, e decidiu acabar com todos eles. O primeiro foi o Kamanui, o Inferior 6, que com um simples pensamento já fez o Muzan se irritar com ele. O próximo foi a Mukago, a Inferior 4, que toda vez que vinha um Hashira, sempre fugia. Depois dela, o próximo que morreu foi o Akuraba, o Inferior 3, depois que ele fugiu porque percebeu que o Muzan ia matar todos eles, mas não adiantou, o Muzan foi atrás e trouxe só a sua cabeça. E o último foi o Hokuro, o Inferior 2, depois de pedir mais sangue pro Muzan, dizendo que ficaria mais forte. Então o Muzan se irritou e matou ele. O único sobrevivente foi o Emo, o Inferior 1, que sobreviveu porque o Muzan gostou dele. Mas isso não adiantou muito. Emo. O Emo, depois de sobreviver ao massacre dos Luas Inferiores, recebeu mais sangue do Muzan e se apossou de um trem inteiro. Por várias pessoas estarem desaparecendo no trem, o Rengoku, o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke foram lá ver o que estava acontecendo. Chegando lá, eles descobriram que quem estava por trás disso era o Emo, e o Tanjiro e o Inosuke começaram a lutar contra ele, enquanto o Rengoku protegia os passageiros. Nessa luta, o Tanjiro e o Inosuke conseguem encontrar o seu pescoço e decapitar ele. Kyojuro Rengoku. Depois da morte do Emo, o trem sai dos trilhos e cai, e nesse momento, o Akaza, o Lua Superior 3, aparece.
Então, em uma luta insana entre o Rengoku contra o Akaza acaba enfiando seu punho no estômago do Rengoku, e depois disso, ele foge, deixando o Rengoku de joelhos totalmente ferido. Por causa desses ferimentos, o Rengoku não aguenta, e acaba morrendo ali mesmo. Daki e Gyutaro. A Daki e o Gyutaro ocupam o cargo de Lua Superior 6, e eles compartilham o mesmo corpo. Então, para matar eles, tem que cortar as suas cabeças ao mesmo tempo, senão eles vão se regenerar. O Tengen Uzui, o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke foram para o distrito do entretenimento porque estavam sumindo algumas pessoas de lá. Chegando lá, eles descobrem que quem estava por trás disso era o Lua Superior 6. Então eles começam a lutar, o Inosuke e o Zenitsu contra a Daki e o Tanjiro e o Tengen contra o Gyutaro. Depois de uma luta contra a Daki e o Gyutaro, eles conseguem cortar a cabeça de cada um ao mesmo tempo, fazendo assim os dois se desintegrarem. Gyoko. O Gyoko é o Lua Superior 5, e ele junto com o Hantengo, que é o Lua Superior 4, receberam a missão de atacar a Vila dos Ferreiros. No dia em que eles foram atacar, o Tanjiro, o Muichiro Tokito e o Genya estavam lá na vila. Enquanto o Tanjiro lutava contra o Hantengo, o Tokito foi lutar contra o Gyoko. Enquanto eles estavam lutando, o Gyoko prende o Tokito em uma prisão de água e sai para atacar os ferreiros. Então, enquanto o Gyoko estava longe, um outro ferreiro veio e ajudou o Tokito a sair dali. Quando ele sai, ele vai atrás do Gyoko e ataca ele. Mas o Gyoko se desvia muito fácil com os seus potes. Então ele começa a falar pro Tokito como seus potes são bonitos. Mas quando o Tokito fala que o seu pote é deformado, isso deixa ele muito irritado. Então ele se transforma na sua forma mais poderosa e ataca o Tokito. Mas o Tokito se desvia de todos os seus ataques e usa sua 7ª forma da respiração da névoa para cortar a sua cabeça. Hantengo. O Hantengo é o Lua Superior 4 que atacou a Vila dos Ferreiros junto com o Gyoko. Quando ele apareceu na frente do Tanjiro e do Tokito, o Tokito imediatamente atacou e cortou a sua cabeça. Nesse momento, ele não morreu. Ao invés disso, ele se tornou 2 Onis diferentes. Então um deles soprou o Tokito para longe, que caiu perto do Gyoko. Então, enquanto os dois estavam atacando o Tanjiro, o Genya apareceu e acertou um tiro na cabeça dos dois, decapitando um e quase cortando a cabeça do outro. Mas isso só serviu para os dois se multiplicarem em 4 Onis diferentes. Enquanto eles lutavam contra os 4 Onis, ainda tinha um quinto ali, o verdadeiro que estava numa forma muito pequena, para ele não ser visto. Mas o Tanjiro percebeu e foi guiando o Genya atrás dele. Nesse momento, os 4 Onis clones se juntam e formam um único Oni, com os poderes dos 4 juntos, e ele protege o Hantengo verdadeiro. Mas no final, o Tanjiro consegue decapitar aquele Hantengo, mas ele ainda não era o verdadeiro. O verdadeiro estava dentro do coração daquele Oni, e quando o Tanjiro percebeu isso, ele enfiou a sua espada no seu coração, e assim ele matou o Hantengo. Jigoro Kuwajima. O Jigoro Kuwajima era o mestre do Zenitsu e do Kaigaku, que estavam aprendendo a respiração do trovão com ele. Em um dia, o Kaigaku se encontrou com um Oni muito poderoso, o Lua Superior 1, e sabendo que não podia ganhar, ele se rendeu e se transformou em um Oni para sobreviver. Quando o Jigoro descobriu que o seu discípulo que estava treinando para matar os Onis se tornou justamente um Oni, a sua tristeza foi tão grande que ele cometeu seppuku, sem ninguém por perto. Kagayo Buyashiki, a sua esposa e 2 de suas filhas. A família Buyashiki foi amaldiçoada há muito tempo, porque o Muzan, o primeiro Oni, veio desta família. Mas em compensação, eles ganharam uma intuição muito apurada, quase como uma visão do futuro. O Kagaya teve uma intuição de que o Muzan iria atacar a sua casa, e por isso ele colocou bombas nela, para quando o Muzan chegasse, ele explodisse e pelo menos ganhasse algum tempo com aquilo, porque ele sabia que só uma bomba não mataria o Muzan. E como a sua intuição previu, o Muzan foi na sua casa. Depois de conversar com o Muzan, ele se explodiu junto com a sua esposa Amane e 2 de suas filhas. Tamayo. Depois de explodir a casa, a Tamayo foi a primeira a se aproveitar daquele momento de vulnerabilidade do Muzan. Ela atacou e injetou nele uma droga para reverter um Oni de volta em humano. Mas o Muzan ficou muito enfesado e pegou a Tamayo para levar ela com ele.
Assim, uma porta se abre embaixo deles e eles vão para o castelo do infinito dimensional da Nakimi. Lá o Muzan tortura Tamayo e mata ela esmagando seu crânio. Shinobu Kocho. A Shinobu estava andando por um corredor do castelo do infinito até que ela ouve algo vindo de uma porta. Ela entra e se depara com o Doma, o Lua Superior 2, que estava devorando várias pessoas. Vendo aquele Oni, a Shinobu percebe que foi ele que matou a sua irmã, a Kanai. Então ela rapidamente pula e enfia sua espada no olho do Doma, injetando veneno nele. Mas ele revida, liberando um ataque de gelo, que faz a Shinobu recuar. A Shinobu sabia que não podia com ele, já que o Doma não sentiu efeito nenhum do seu veneno. Então ela prepara o seu ataque mais forte, para injetar veneno direto no seu pescoço. E com isso, ela faz um ataque direto e acerta o pescoço do Doma com tudo. Mas mesmo assim, isso ainda não foi o suficiente. O Doma segurou a Tamayo e começou a absorver ela para dentro do seu corpo, assim matando ela. Kaigaku. Depois de entrar no Castelo do Infinito, onde estavam todos os Luas superiores restantes, inclusive o Muzan, o Zenitsu deu de cara com o Kaigaku, que agora era o Lua Superior 6. Quando o Zenitsu viu o Kaigaku, a raiva percorreu todo o seu corpo, já que ele era o culpado pela morte do seu mestre. Então, nesse momento, o Zenitsu já pula e faz um corte no pescoço do Kaigaku, dizendo que ele era um lixo e também muito lento. Mas o Kaigaku ataca de volta e faz vários cortes com a respiração do trovão aprimorada no corpo do Zenitsu, fazendo com que todos os cortes queimem e comece a partir a sua pele. No momento em que o Zenitsu está caindo, ele percebe que nunca poderia ter se dado bem com o Kaigaku. Então ele pula em uma parede e usa sua própria criação, a 7ª forma da respiração do trovão, e com um ataque veloz, ele corta a cabeça do Kaigaku. A casa. O Tanjiro e o Tomioka estavam andando pelo Castelo do Infinito quando a casa cai do telhado bem na frente deles. O Akaza já vai direto pro Tanjiro com o seu ataque, mas o Tanjiro desvia e corta o seu braço. Então o Tomioka entra na briga e começa a enfrentar o Akaza, mas ele leva um chute e é jogado contra várias paredes. Então o Tanjiro fica enfrentando ele, e o Akaza ataca o Tanjiro e acerta um chute na sua barriga. O Tanjiro tenta revidar, mas a sua espada fica presa na mão do Akaza, e ele tenta quebrar ela. Nessa hora, o Tomioka volta e corta o seu braço. Enquanto o Tomioka está lutando contra o Akaza, o Tanjiro se lembra do seu pai ensinando para ele a esconder a sua vontade de matar. Então o Tanjiro ataca o Akaza sem ele perceber e corta o seu pescoço. Mas mesmo assim, o Akaza ainda tenta regenerar a sua cabeça, mas ele se lembra da sua vida antes de se tornar um Oni e se arrepende de tudo o que fez. Então ele se entrega e para de tentar se regenerar. Assim, ele se desintegra. Doma. No momento em que o Doma está terminando de absorver a Shinobu, a Kanao aparece. Então o Doma de repente aparece atrás dela e tenta cortar a sua cabeça com o seu leque. Mas ela se esquiva e ataca o seu estômago, abrindo a sua barriga. Então eles começam a lutar, mas a Kanao obviamente não está dando conta do Doma. E quando ela ia receber um ataque, o Inosuke cai do teto e salva ela. Então os dois começam a lutar contra o Doma, mas ele decide criar clones seus de gelo e ir embora. Quando ele toca a maçaneta da porta, o seu rosto começa a derreter, e ele não tem mais forças nem para ficar de pé. Acontece que a Shinobu sabia que iria morrer, e por isso no corpo dela tinha uma quantidade absurda de veneno, o suficiente para matar centenas de Onis. Nesse momento, o Inosuke com a Kanao aproveitam para atacar, e vendo que estava em perigo, o Doma usa sua técnica mais poderosa. Ele cria uma estátua de gelo budista gigante e pega o Inosuke. Mas então, a Kanao vai direto no pescoço dele, e o Inosuke arremessa suas duas espadas para bater na espada dela e cortar o pescoço do Doma. Então assim o pescoço dele é cortado e ele começa a se desintegrar. Kokushibo. O Tokito foi teletransportado para onde o Lua Superior 1, o Kokushibo, estava. Então o Tokito tenta atacar o Kokushibo, mas ele se desvia de todos os ataques. Com isso, o Kokushibo decide pegar a sua espada, e em menos de um segundo, a mão do Tokito já tinha sido cortada.
Então o Tokito tenta fazer mais um ataque, mas o Kokushibo pega sua espada e vira ela contra ele mesmo, perfurando o Tokito e prendendo ele em uma parede. Nessa hora, o Geniy apareceu e estava prestes a dar um tiro no Kokushibo, mas ele aparece atrás do Geniy e corta ele ao meio. E na hora que o Kokushibo ia cortar a cabeça do Geniy, o Sanemi aparece e salva ele. E um pouco depois, o Gyomei também aparece. Então eles começam a lutar contra o Kokushibo. Enquanto isso, o Tokito consegue escapar e dá pro Geniy uma mecha do cabelo do Kokushibo. Ele come e consegue se regenerar. Então ele pega um pedaço da espada do Kokushibo e engole, ganhando seus poderes. Com isso, ele pega a sua arma e atira no Kokushibo, fazendo a sua bala explodir e virar vários galhos prendendo ele. E assim, todos pulam pra cima dele. Percebendo que estava preso, ele faz nascer várias lâminas do seu corpo e corta tanto o Geniy como o Tokito ao meio. Mas mesmo assim, eles continuam em cima dele. Nessa hora, ele percebe no que se transformou e se arrepende de ter feito tudo aquilo. Então ele se recusa a se regenerar e se desintegra. Muichiro Tokito e Geniy Shinazugawa. Depois da morte do Kokushibo, o Tokito tinha sido cortado ao meio, separando seu tronco das suas pernas. Com esse ferimento, ele não conseguiu resistir e acabou morrendo. O Geniy também foi cortado ao meio, partindo seu corpo em duas partes iguais. Por ter cortado a sua cabeça ao meio, ele não conseguiu se regenerar e também acabou morrendo. Nakimi. Depois da morte do Kokushibo, a Nakimi foi a única superior que ainda continuava viva, mas ela acabou sendo pega pelo Yushiro, que tomou o controle da sua mente e da arte de sangue de controlar o castelo. Por causa disso, ela se tornou um incômodo para o Muzan. E então, o Muzan explodiu a sua cabeça com um simples aperto de mão, acabando assim com a última superior restante. Gyomei Himejima. Antes da Nakimi se desintegrar totalmente, o Yushiro conseguiu levar o Castelo do Infinito para a superfície. E todos os Hashiras que ainda estavam vivos começaram a enfrentar o Muzan. Mas em um ataque do Muzan, ele acertou todo mundo e acabou jogando o Gyomei em um prédio, que acabou tendo a sua perna esmagada por um pedaço de parede que caiu. E na hora que os Kakushis foram ajudar ele, ele não aceitou ajuda e acabou morrendo de hemorragia. Mitsuri Kanroji e Obanai Goro. Continuando a luta contra o Muzan, o Tanjiro conseguiu prender ele com a sua espada em uma parede. Então a Mitsuri agarrou um braço do Muzan e se sacrificou para cortar ele, e o Sanemi cortou seu outro braço. Nesse momento, o Muzan faz o seu torso se tornar uma boca gigante e tenta engolir o Tanjiro. Mas no momento em que ele ia morder ele, o Obanai entra na frente e toma a mordida no seu lugar. Então o Obanai usa suas últimas forças e vai para perto da Mitsuri. Os dois estavam muito feridos e iriam morrer a qualquer momento. Mas antes eles prometeram um pro outro se reencarnarem e se casarem nas suas reencarnações. E assim chorando, os dois morrem juntos. Muzan Kibutsuji. Mas enquanto isso, o Tanjiro continua segurando o Muzan até o sol nascer. E no momento em que o sol nasceu, o Muzan ficou muito apavorado. Então ele tenta se cobrir com uma massa de carne, se transformando em um bebê gigante demoníaco. Mas mesmo isso, ainda não é o suficiente. O sol pega e queima ele totalmente. Sendo assim, o rei dos Onis está morto para sempre. E galera, me fala aqui nos comentários qual morte você achou a mais triste de todas. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixa o seu like porque isso me ajuda muito. E também se inscreva no canal para você nunca perder nenhum vídeo de curiosidades e teorias sobre animes. Se você gostou do vídeo, eu garanto que você vai se surpreender com esses outros que estão passando na tela. Muito obrigado por assistir e fui!